Bom, então agora, para concluir a nossa série sobre tijolo ecológico, a gente vai falar sobre construção. Recapitulando aqui, a gente conversou já um pouquinho a respeito da modulação, as cores diferentes que existem do tijolo, como é que eu aproveito a estrutura do tijolo para passagem de infraestrutura elétrica, hidráulica e reforços estruturais, como por exemplo os groutes. E agora a gente vai falar propriamente sobre construção. Então, tendo um projeto modulado, que é o nosso primeiro item necessário para construir com alvenaria modular, você vai fazer a disposição dos seus tijolos lá no canteiro de obra. Então, o que eu gosto sempre de orientar os construtores é o seguinte, né? Uma coisa é você desenhar no papel a modulação, e tem macetes, inclusive, que a gente pode passar para vocês a respeito de espaçamento entre vários tijolos, o que acontece isso ao longo de uma parede um pouco mais comprida. Mas uma coisa fácil que todo mundo pode fazer é o gabarito da obra, que é pegar os tijolos e contar o número de tijolos que tem lá no seu projeto modulado. Então, vamos supor que a gente tem ali um cômodo de 2,5 metros de largura e eu usei 10 tijolos de 25. Quando estiver na obra, coloca lá 10 tijolos, um ao lado do outro, para você fazer a simulação da sua primeira fiada. Com isso você já vai ter ali a demarcação in loco para ir, por exemplo, pontuando, né, em quais desses buracos eu vou colocar um conduíte elétrico, ou quais desses buracos vai ter passagem de água, e você já consegue fazer ali a demarcação na obra através dessa primeira fiada, em acordo com o seu projeto, tá? Outra coisa que você vai ter que se preocupar é que no seu projeto vai existir a previsão para reforços estruturais, que a gente chama de grout, que são concretagens desses buracos dos nossos tijolos, né? Então, normalmente a cada 1 metro, mas isso vai variar de projeto para projeto, a gente preenche um buraquinho desse aqui com concreto e coloca um vergalhão de ferro. A mesma coisa acontece a cada 1 metro de altura. Então eu tenho ali a minha parede e a cada 1 metro eu vou usar esse elemento aqui, que é o tijolo do tipo canaleta, onde eu vou preencher essa canaleta com concreto e colocar um vergalhão de ferro deitado. Então aí eu vou ter a minha parede com reforços estruturais na vertical e na horizontal. Existem macetes que a gente ensina também. Como é que eu vou preencher a minha canaleta? Veja que ela é vazada, né, de concreto, sem fazer com que o concreto vaze para o fundo de todos os demais tijolos, né? Isso tudo você pode aprender numa especialização aí mais avançada a respeito da nossa técnica em tijolo ecológico. Então, quando a gente vai começar uma obra, feita essa demarcação da primeira fiada, definindo os pontos onde a gente vai ter reforço estrutural de grout, canaleta concretada, aonde eu vou ter passagem de elétrica, de hidráulica, a gente vai efetivamente começar a construir a nossa parede, literalmente empilhando tijolos, né? E tem algumas técnicas que eu posso utilizar para colar um tijolo no outro, né? Tem colas poliméricas específicas, você pode fazer uma argamassa de assentamento bem fininha que usa saibro, cola e cimento. Tem gente que trabalha inclusive com tijolo solto, sem nenhuma cola. Lembrando que no momento que você concretar os groutes verticais e a canaleta na horizontal,
obviamente a sua parede vai estar travada, mas os tijolos estariam soltos. Eu particularmente gosto de colar um tijolo no outro. E aí você tem que ter, obviamente, um construtor habilitado. Eu já disse nas aulas anteriores que qualquer pedreiro que já construiu barracão de bloco de concreto está habilitado a construir com tijolo ecológico, porque trata-se do mesmo raciocínio construtivo, que é a alvenaria estrutural. Então, modulada através do tamanho do bloco de concreto ou do tijolo, e é uma alvenaria autoportante. Então, é o mesmo profissional, pessoal. A gente chama de bloqueiro aqui na minha região, né? Um profissional que trabalha com bloco. Esse profissional vai conseguir com facilidade executar a sua obra em tijolo ecológico. E também tem uma coisa bastante curiosa que acontece várias vezes, que é a pessoa está pesquisando a respeito dessa técnica construtiva e em algum dado momento ela fala, olha, vou pesquisar, vou me informar para que eu próprio construa a minha casa. E é muito curioso o momento que isso acontece. Normalmente é quando a pessoa que já pesquisou, que já se inteirou a respeito das dificuldades e das características da alvenaria em tijolo ecológico, ele percebe que no fundo é algo simples. E aí ele próprio aventa a possibilidade de construir sua própria casa. Veja bem, esse tipo de vontade de construir a própria casa não acontece quando você vai construir no sistema tradicional. Me diz aí. Normalmente quando você vê uma construção convencional, com aquela parede de tijolo baiano, né, bloquinho cerâmico, toda chapiscada, rebocada, o cara vai lá cortar toda a parede para passar conduíte de energia, você fica com vontade de construir sua própria casa naquele sistema? Aposto que não. E não por acaso as pessoas ficam com vontade de construir suas próprias casas quando conhecem mais aprofundadamente a técnica do tijolo ecológico, porque percebe que é uma técnica limpa, simples, que apenas demanda planejamento. Esse planejamento é feito através de um bom projeto e de um profissional atento. Afinal de contas, ele tem que ler no projeto se eu vou ter que ter o cuidado de passar um cabo de energia nesse furo, ou um cano de água, ou mesmo se eu tenho um reforço estrutural ali de concreto. Então, é esse planejamento que confunde, às vezes, a pessoa achando que trata-se de uma técnica mais complicada. Se fosse complicada, não tinha tanta gente querendo construir sua própria casa, não é verdade? O que eu tenho aqui por obrigação de dizer é não necessariamente desencorajar as pessoas que têm aí vontade de botar a mão na massa, mas eu preciso alertar que toda obra, qualquer tipo de construção, tem que ter um projetista e um responsável técnico. Normalmente o projetista é um arquiteto, normalmente o responsável técnico é um engenheiro civil, porque quando a gente está falando de construção, significa que a gente está edificando abrigos que vão proteger seres humanos. Então a gente está falando de coisa séria, a gente está falando de segurança de vidas. Então não é para você sair aí construindo coisas se não é a sua área. Tem que ter sempre um projetista e um responsável técnico, mas isso não significa que você não possa aí se aventurar e colocar a mão na massa, tendo como respaldo esses profissionais habilitados que eu disse. Então, se você gostou de tudo que você viu aqui nessa série sobre tijolo ecológico, se você já percebeu que essa é uma técnica construtiva simples e muito melhor do que o sistema construtivo tradicional que a gente vê por aí, e tem interesse em aprender mais detalhes a respeito do tijolo ecológico, saiba que a gente tem um curso que é o Técnico em Tijolo Ecológico, onde eu ensino todos os macetes, os segredos e as técnicas aplicadas na prática de como é que você vai utilizar essa técnica construtiva para fazer construções melhores, mais rápidas e mais econômicas, utilizando o que para mim é o melhor material e o melhor sistema construtivo que a gente dispõe aqui no Brasil. Aproveite que a gente vai ter uma condição especial para você na descrição aqui desse vídeo e a gente se vê na primeira aula. Até lá, um abraço!